Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tudo que está escrito na Bíblia, as profecias, Deus deixou para alertar e para que fosse cumprido, porque aquilo que está escrito é o que acontecerá. E Deus fala em através de diversos atores, diversos livros, diversos profetas, o apóstolo Paulo, Ezequiel, o profeta Daniel, o próprio Jesus, várias pessoas da Bíblia, em vários livros, sobre o Apocalipse, sobre o fim o fim desses reinos do mundo, desses reinos que Cristo falou, meu reino não é desse mundo. Então, o reino dele não é desse mundo. Por quê? Porque existe outro reino, porque existe outro dono desses reinos. E aí, esse dono desses reinos vai, o mandato dele, a permissão para que ele governe vai ser cassada, vai ser tirada, né? E aí a terra vai ser governada apenas pelo reino dos céus. Então isso é o que a Bíblia fala. E para isso vem o Apocalipse. Mas aí a Bíblia também fala que nesse tempo, próximo desse tempo, as pessoas estarão cheias de si, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas estão tão apegadas com esse mundo que elas não querem que chegue esse momento, porque para elas estão bom, elas estão vivendo a vida envolvida com o mundo. Então, quando alguém fala para elas do Apocalipse, elas vão querer repudiar essas palavras e não vai aceitar, porque eles não querem que chegue o fim, porque sabe que vai ser separado, que vai ser expulso, todo o mal da terra vai ser aniquilado. E aí, essas pessoas, elas têm um pouco da influência do inimigo de Deus, que o inimigo de Deus quer que as pessoas acreditem que realmente não existe esse final, que esse tempo não vai chegar de se separar do joio do trigo, da terra ser limpa, de toda iniquidade ser aniquilada. E o próprio inimigo de Deus não quer que as pessoas saibam que ele existe, ele quer negar, né, que existe o inferno, que existe o inimigo de Deus. Ele quer que as pessoas não acreditem para que elas fiquem desapercebidas e assim sejam enganadas e permaneçam do lado dele. E aí, quem é apegado às coisas do mundo acha loucura essas coisas, acha tolice. Quem é apegado às coisas de Deus acha loucura as coisas do mundo. E aí, a Bíblia fala, né? Quem se faz amigo de Deus se faz inimigo do mundo. E aí, quando alguém vai pregar para essas pessoas, elas resistem, né? Elas não querem ouvir. Elas querem ouvir uma palavra suave, uma palavra de conforto, uma palavra que elas querem que a Bíblia venha apenas com palavras doces, palavras que agradam os seus ouvidos. O apóstolo Paulo fala que chegará um tempo em que sentirão coceira nos ouvidos, né, querendo formar mestre para si mesmos, né, e querendo ouvir essas palavras de que só palavras boas e não aquela palavra de que a gente tem que se arrepender, de que no mundo tereis aflições, dessas outras palavras que são reais, que a Bíblia tem falado, né? Que o mundo, quanto mais próximo da volta de Jesus, mais pior vai ficar. Isso é o que a verdadeira palavra fala. Aqueles que querem ouvir só as palavras boas, eles querem ouvir o falso profeta, eles querem modificar a Bíblia, eles querem modificar tudo. Eles querem modificar os tempos, eles querem impedir que venha um apocalipse. E aí eles agem, reagem quando diante da palavra de Deus, da verdadeira palavra. Mas é essa palavra de Deus também que diz que os últimos serão os primeiros. E a gente sabe que o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos da palavra de Deus, mas Deus tornou ele um dos maiores pregadores, né? E ele se mudou de lado e passou a seguir, né, no caminho de Deus, e fez grande obra junto, né, em conexão com Jesus, com a vontade de Deus.
As pessoas que não dão ouvidos, que resistem à palavra de Deus, elas podem, dentro de um minuto, no último momento, elas podem ser, né, como a Bíblia fala, muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros. Eles podem modificar seus corações, porque até eles têm fé. É por isso que eles ficam preocupados quando alguém prega para eles, porque eles sabem que isso vai acontecer, o que a Bíblia diz vai acontecer. E às vezes eles estão tão entretidos, ocupados com o mundo, que eles não querem largar. E aí eles resistem, né? E rebatem e falam contra e não querem aceitar mais. Eles sabem, muitas vezes eles têm fé. A Bíblia fala que até o inimigo de Deus tem fé e sabe que essas coisas vão acontecer, né? Só que não basta só ter fé, tem que ter fé e aceitar e esperar que seja feita essa vontade de Deus, porque ela será feita. E aí quem tiver em conexão com ela estará em melhores condições de ter os melhores resultados depois, dado por Deus. Tá vendo aí muitas pessoas, né, querendo modificar a Bíblia, modificar tudo, achando que eles podem fazer tudo, né? Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, mas Ele também deu as instruções e e deu a previsão, as profecias de tudo que vai acontecer. A Bíblia é toda feita para ser cumprida. Toda aquelas tudo que está escrito lá vai chegar o tempo de ser cumprido, de se tornar realidade. Muitas coisas já se tornaram realidade, já passaram. E o que ainda falta tornar realidade vai passar a ser realidade, né, no tempo certo. Então, não adianta querer modificar, porque ninguém vai conseguir. Deus diz que muitos virão para ser tropeço no caminho, para ser algo, para trazer o erro, né, para ele e para os outros. Mas ai daqueles que trouxeram o erro, que for a pedra de tropeço, né, no caminho dos outros, dos pequeninos, né, seria melhor que não tivesse nascido, como fala para o Judas. São coisas que têm que se cumprir, então a gente tem que vigiar, porque vão ser cumpridas. Algumas pessoas vão praticar maldade, vão fazer maldade, e outras vão fazer a vontade de Deus. A gente, cada um é quem tem que buscar estar do lado que a gente pode estar, né, e fazer a parte da gente na história e cumprir o que está escrito, porque a Bíblia é toda para ser escrita por cada um de nós. Pessoas que têm a vida boa estão acomodadas, né? Então eles não querem o fim, né, dessa sua vida humana que ele tem agora. E por isso eles resistem. Deus, a palavra de Deus diz, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. É difícil para um rico entrar no reino dos céus. E aí, quanto mais se aproxima agora do fim dos tempos, as pessoas pregando sobre o Apocalipse, tem algumas pessoas resistem, né? Nós tivemos agora a cantora Ivete Sangalo falando que não vai permitir que aconteça o Apocalipse, né? Falando que as pessoas podem falar qualquer coisa, se Deus permitir, mas elas não podem cumprir aquilo que elas falam, que elas determinam. Só Deus é quem sabe. Se Deus coloca no coração das pessoas para elas pregar, para elas falar, é porque Ele quer que seja falado isso, né? E aí, quando tem uma multidão, como era agora no carnaval, então Deus usa as pessoas para falar aquilo que Ele quer que seja falado. E foi isso que aconteceu no carnaval da Ivete Sangalo, né? Outra cantora, que é a Baby Consuelo, falou que o Apocalipse acontecerá agora entre 4 e 10 anos. Quer dizer que está próximo, porque ninguém sabe o dia nem a hora, porque Deus não quis que ninguém soubesse. Para que a gente esteja preparado a todo momento, para que a gente esteja preparado como um proprietário de uma casa, de uma residência, que não sabe a hora que o ladrão vai vir, então ele tem que estar a todo momento se protegendo e colocar fechadura, colocar tranca na porta, porque não sabe a hora. Então a todo momento tem que estar vigilante, preparado. É assim que Deus espera que a gente esteja quando ele vier a sua segunda volta, né? Jesus quer nos encontrar vigilante, como alguém que está preparado a todo momento, né? Esperando, né? Depositando fé
nessas promessas daquilo que ele vem trazer. Antes de tudo, o mundo vai ficar cada vez mais ruim, pior, e aí vem o enganador que é o inimigo de Deus, vai tentar provar que vai resolver os problemas do mundo todos e vai enganar muita gente. Mas aí Jesus vem e entra em batalha e destrói todo o mal, separa o mal do bem e renova a terra para estabelecer o reino dos céus. É assim que vai acontecer. Apocalipse é assim que as pessoas que acreditam na palavra de Deus, né, acreditam nessa palavra.